e devoram um ao outro, cuidado que vocês não vão consumir a vocês. Último capítulo. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, que é fruto do espírito, olhando por ti mesmo, para que não sejam também tentados. Estava havendo bagunça naquela igreja. Então, se tem alguém que foi surpreendido, chega lá, faz um serviço de pacificador. Mas não toma partido, não, para você também não ser tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Que é, qual que é a lei de Cristo? Ele fala, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei de Cristo. Porque se alguém cuida ou acredita ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Você acredita que você é espiritual? Você acredita que você é crente? Mas se você acredita, mas não é, não pratica, você está enganando a você mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra. Por que ele fala isso? Você tem fé? Tiago diz que a fé sem obras é morta. Prove cada um a sua própria obra. E terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Ele acabou de falar para você levar a carga uns dos outros e fala que você vai levar a própria carga. Cara, se você é forte, maduro, você vai levar a sua cruz e ainda vai ajudar o outro irmão, não é isso? O que é instruído na palavra, o que é ensinado na palavra de Deus, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, com aquele que o ensina, né? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne, colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará ou colherá vida eterna. Não cansemos de fazer o bem. Ele está falando de obras. Ele acabou de falar, você que está recebendo ensino, reparta os seus bens. É claro que há vários pontos aqui a ser ligados, mas ele está falando, sustenta, ajuda aquele que está te ensinando. Você está semeando no Espírito, você não está semeando na carne. Não nos cansemos de fazer o bem, por isso é o contexto. Porque ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas primeiro, principalmente, aos domésticos da fé. Agora ele vai concluir coisas importantes. Veja com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Porque você já lembra, se você está acompanhando o estudo desde o início, na metade do estudo nós explicamos por que ele está escrevendo com letras grandes. Todos os que querem mostrar aparência na carne, boa aparência na carne, esses estão vivendo segundo a carne. Por que eles estão vivendo segundo a carne? Por causa da soberba, né? Esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos, preste atenção, nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Eles não guardam a lei. Eles querem manter a aparência segundo a carne. Mas querem que vos circuncideis para se vangloriarem na sua carne. Para poder falar aí, ó, meu povo, todo mundo aqui é circuncidado, todo mundo guarda a lei, todo mundo isso. Eles querem se gloriar na sua carne. Para de ser bobo, isso que Paulo está falando. Para de ser bobo, insensatos, Gálatas. Vocês são tolos. Vocês não estão percebendo que eles estão fazendo isso só para ficar tirando onda com vocês? Usando vocês para se autopromoverem. Eles mesmos não guardam a lei. Mas eles querem que vocês se circuncidem para se gloriar na vossa carne. Mas longe esteja de mim, de me gloriar. A não ser... Aqui é o centro da palavra, a cruz de Cristo. A não ser na cruz de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu morri para o mundo, e o mundo morreu para mim. Essas coisas aí que eles querem ficar se gloriando, essa vanglória segundo a carne, aqui, ó, para ter aparência na carne, acabou para mim. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a... Ele repete
um verso que ele tinha falado no capítulo 5, verso 6. No 5, 6, ele fala assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Agora ele fala no capítulo 6, verso 15. É a fé, né? Agora ele fala: porque em Cristo Jesus nem a incircuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum ou virtude alguma, mas o sim ser uma nova criatura. Porque se você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, você é uma nova criatura, um novo homem, a qual Paulo fala em Efésios 2, que quando Jesus pega os judeus e gentios que se converteram a ele, formam um só povo, gerando em si mesmo um novo homem. Não é a circuncisão que vale. A circuncisão agora é pela fé. É ser uma nova criatura. Isso faz você ser circuncisão. Aí ele fala, mas sim o valor tem em ser uma nova criatura. E a todos vocês, né? Todos que andarem conforme essa regra, que ele está escrevendo ali para os Gálatas. Paz e misericórdia sobre eles e sobre todo o Israel de Deus. Que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é o Israel de Deus? Judeus e gentios, ou seja, Efraim e Judá, que creram em Jesus. Aí ele fala, desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ainda tenho algo para falar sobre a circuncisão. Ele falou em Gálatas 5:6 que a circuncisão e a incircuncisão não tem valor, mas a fé que opera em amor. Gálatas 6:15, ele fala que a circuncisão e incircuncisão não tem valor, mas sim ser uma nova criatura. Colossenses 3:9-11, ele fala, não mintais uns aos outros, porque isso é o velho homem. Pois que já vos despiste do velho homem. Lembra que o valor é ser nova criatura? Com seus feitos. E vos vestistes do novo, que é Jesus, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego e nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Filipenses 3, verso 1-7. Resta, irmãos meus, que vos alegreis no Senhor. Não me aborreço de escrever essas coisas novamente, porque é segurança para vocês. Por que Paulo fala isso aos filipenses? Essa segurança que ele estava querendo evitar lá em Filipos, o que aconteceu na Galácia, de trabalhar e depois ter que fazer tudo de novo. Aí ele fala, guardai-vos dos cães. Quem são os cães? Guardai-vos dos maus obreiros, são os maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós. Nós quem? A circuncisão está conectada com Abraão, somos nós aqui, não aqui. Não a circuncisão da lei, mas a circuncisão do coração. Porque a circuncisão somos nós, Paulo e os gentios, ou seja, judeus e gentios. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus, não na carne. Não confiamos na carne. Descendência pela carne. Olha a carne aqui, ó. Agar, Jerusalém terrena. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que também, agora Paulo fala, eu não sou bobo também, ainda que eu também poderia me gloriar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ou se tem alguns obreiros aí, os cães, que estão tirando onda, que são legítimos filhos de Abraão, aí Paulo fala, quanto mais eu, né? Aí ele fala assim, Paulo dizendo, eu fui circuncidado ao 8º dia, como reza a lei, como foi Isaac, como foi Jesus. Se fosse para gloriar na carne, Paulo tinha todos os requisitos. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, Paulo dizendo, da tribo de Benjamim, que é a tribo onde está a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é a capital. Jerusalém não está em Judá, mas está em Benjamim. Veja bem, eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, eu sou filho legítimo de 2 hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Não sou fariseu, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, de tão zeloso da lei, que lembra que ele fala que como era antes que os filhos da carne perseguiam os do espírito, ele fala, na época eu perseguia a igreja. Porque isso aqui, o Israel de Deus, é a igreja, mas o Israel segundo a carne, o judeu segundo a carne, aqueles que ainda estão fazendo as pessoas voltar para as práticas das obras da lei, perseguem, zombam, criticam os que são segundo o Espírito. Então, Paulo fala, eu também era assim, perseguidor da igreja. Por isso que ele fala com propriedade aos Gálatas. Aí ele fala assim, segundo a justiça que há na lei, porque havia uma justiça na lei, mas quando Cristo vem, ela cai por terra. Segundo a justiça que havia na lei, eu era irrepreensível. Paulo cumpria tudo à risca. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda, por Cristo. Eu abandonei Agar, todos os privilégios que eu tinha aqui, que eu poderia me ostentar na circuncisão, eu poderia me ostentar na linhagem de Israel sanguínea, DNA, eu poderia ostentar por ser da tribo de Benjamim, a tribo onde tem a cidade de Jerusalém, onde é que o templo estava. Eu poderia ostentar que eu era filho de hebreus legítimos, puro sangue, não era como a gentalha dos gentios, ou um misturado como os samaritanos. Eu poderia ostentar que eu era fariseu, segundo a lei, que eu era perseguidor da igreja, porque eu perseguia para proteger o que eu acreditava que era verdade. Mas Jesus fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não encontra vida por aqui mais. Você não encontra verdade por aqui mais. Você não encontra o caminho por aqui mais. Tá entendendo? As veredas antigas, vai lá para Abraão. Pergunta para as veredas antigas. As veredas antigas, elas vêm aqui, ó. Vamos lá. Segundo a justiça que há na lei, Paulo poderia se ostentar. Assim, eu cumpria tudo isso à risca. Mas não. O que para mim era ganho, eram troféus que eu carregava, que eu poderia me ostentar, eu coloquei isso como perda por causa do Evangelho de Cristo. Eu não uso isso como pretexto para ganhar o afeto das pessoas. Paulo está dizendo, eu não sou igual a esses falsos irmãos que estão lá em Gálatas, lá, perturbando, querendo simplesmente não ser perseguido pela cruz. Não, eu falo da cruz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Colossenses, ele vai tratar o assunto da circuncisão também. 2, verso 9. Abre aí sua Bíblia. Enquanto isso, eu bebo uma água. Colossenses 2, verso 9. Porque nele, em Jesus, aqui, ó, habita corporalmente toda a plenitude, não é uma parte, não é 90%, não é 99% e não é 99,99999%, não. Ele é totalmente, plenamente Deus, como o Pai é. Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Onisciência, onipresença, onipotência, todo o poder me foi dado, não é só no momento que ele recebe aqui. Lembra que antes ele já era Deus. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O mundo foi feito por ele, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada que foi feito se fez. O verbo se fez carne, esvaziou a si mesmo, abriu mão. Aí depois ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Lembra que Deus fala que ele não divide a glória dele com ninguém? Pois é, Jesus Cristo tem a glória do Pai. Ah, mas ele está dividindo a glória dele. Eu e o Pai somos um. Essa unidade, nós já explicamos isso no seminário. Procure aqui no canal, está lá, Seminário de Cristologia, né? Não é a mesma pessoa, tá? Mas é o mesmo Deus. A sua divindade, embora ela esteja compartilhada, é uma divindade só.
Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele. Essa perfeição não se alcança cumprindo as exigências da lei, porque antes era, mas agora não. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais, ó, circuncidados, com a circuncisão, não, nós já estamos circuncidados, porque para ser filho de Abraão tem que ser circuncidado. Mas nós estamos circuncidados não com a circuncisão feita pela mão, a mão dos homens, no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. A própria lei falava, Moisés vai falar em Deuteronômio, que eles precisavam ter corações circuncidados. Circuncidar é o prepúcio do vosso coração. E isso acontece na nova aliança. Porque o povo era de dura cerviz, né? Não se prostrava, não se submetia. Mas pela circuncisão de Cristo, sepultados, nós morremos, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A mesma fé de Abraão. Ele tinha fé que Deus ressuscitaria o seu filho aqui no sacrifício de Isaac. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Por isso que nós somos chamados filhos de Abraão pela fé. Porque a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, Cristo. Quem está ligado em Cristo herda a promessa. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele. Quando que aconteceu isso? Quando Jesus morre e ressuscita, o corpo e a sua cabeça ressuscitam. Então, um povo morreu e foi ressuscitado. Um povo, na figura do seu corpo, ressuscitou. Aí ele vai falar. Isso também casa com Efésios 2, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Ali está falando de um povo, não de indivíduos. É por isso que muitos, infelizmente, muitos calvinistas erram feio na interpretação de Efésios 2 e de Romanos, por não compreender a diferença de obras da lei das obras da fé. Mas vamos lá. E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, vos, plural, povo, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que de alguma forma, olha, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Que cédula é essa? Pensa. A qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Quando Jesus vem e cumpre todas as ordenanças da lei, ele cumpre. Então ele rasgou essa cédula que de alguma forma era contrária a nós, perdoando os nossos pecados, e agora ele começa uma nova aliança. E agora, para entrar nessa aliança, basta receber ele pela fé. Ele fala, cravou na cruz. Por isso a pregação do evangelho está ligada com a cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Se essa cédula era a exigência que Deus tinha para o povo, e quando o povo não cumpria, o inimigo ele se manifestava e acusava como acusador, essa exigência não aplica mais ao povo de Deus. Por exemplo, se eu não pratico mais a festa seja qual for a festa, né? Se eu não pratico isso mais, eu não posso ser acusado mais por essa exigência a qual Jesus pegou, cumpriu. O fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo. Jesus vai cumprir essa lei. Ele agora está autorizado, está acima dela. Ele pega essas ordenanças, que são as obras da lei, porque ele cumpriu. Elas apontavam para Cristo, e não mais depois de Cristo elas permanecem. Então ele rasgou, cravou na cruz, e agora as potestades, diabo, não tem mais que acusar a gente de não praticar as obras da lei. Vamos lá. Portanto, ou por causa disso, ninguém vos julgue pelo comer
Aí você come carne de porco. Eu já falei, eu não gosto de carne de porco. Mas você come, você não vai para o inferno por causa disso. Ah, mas olha, obras da lei. Se você quer acusar o seu irmão de que ele vai para o inferno porque ele come carne de porco, porque estava escrito lá na lei, você ainda está preso em Agar, está debaixo de servidão. Não está entendendo nada do projeto de Deus. Por que separar animais impuros de limpos? Deus estava com aquilo ali configurando que havia um povo separado naquele tempo e um povo sujo. Depois Deus mostra para Pedro, olha, não chame impuro que Deus purificou. Você vai ver isso em Atos 10, 28. Pedro chega diante de Cornélio e ele vai falar o seguinte, Atos 10, 28, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito, não é permitido a um homem judeu ajuntar-se ou chegar a estrangeiros. Eu não posso comer com vocês, não é permitido. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem eu posso chamar comum ou imundo. Veja, Pedro entendeu. Aquilo apontava para dois lados. Apontava tanto para a comida quanto para o povo. Ah, não é povo comum. Ah, agora eu sou um povo especial e os gentios são povo comum. Nada disso, não existe isso mais. Povo especial e povo comum. Especial é quem está em Cristo. Não é a mais raça. A raça eleita, sacerdócio real, povo santo, é o povo que tem a fé em Cristo, seja ele judeu, seja ele gentil. Não há substituição. Há, na verdade, continuidade. Mas aqueles que não querem permanecer nas palavras dessa lei para cumprir, até que essa lei apontasse para Cristo e rejeitam a Cristo, eles não estão na fé em Cristo. Eles não fazem parte das promessas que foram feitas a Abraão e apontaram para o descendente, porque a lei explicava isso, mas não querem dar ouvido à lei para aceitar Jesus. Está entendendo? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, que é os meses, ou dos sábados, os dias, que são sombras das coisas futuras. Quando isso era praticado aqui, isso era sombra de uma realidade, das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Essas coisas eram sombra das coisas futuras. Você vai falar assim, pastor, mas ali Paulo também citou os sábados. E os sábados não estavam nos 10 mandamentos? Qual a conexão do sábado aqui com o templo? Qual a conexão do sábado com o tabernáculo ou com o santuário? Que o templo e o tabernáculo também eram chamados de santuário. Deixa eu anotar aqui. Santuário. Quer ver a conexão? Vou mostrar para você. Por que Paulo fala que o sábado, eu já expliquei isso nos 10 mandamentos no Novo Testamento. Por que Paulo vai mostrar que o sábado é sombra de uma realidade espiritual? O que esse descanso tem a ver com a realidade? É claro que o sábado tem um contexto profético. Mas vamos lá. São sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha aqui, ó. Levítico 19, 30. Vamos lá? Levítico, Êxodo, Levítico. Fala assim. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Santuário, templo, tabernáculo. Certo? Guardarei os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Ele está ligando sábado com santuário. Ok? Deixa eu ver aqui que eu fiz alguma coisa anotada sobre isso. Ele ligou o sábado ao santuário. Agora veja bem, Mateus 12, 6 e 8. Aliás, isso. Deixa eu abrir Mateus 12. Você vai ver o contexto. Desde Mateus 11, no verso 28, você continua lendo e você vai ver o contexto.
Ele explica no verso 5, vou ler o 5, tá? Não sabeis, não tendes lido na lei, que aos sábados os sacerdotes, no templo, violam o sábado e ficam sem culpa? Por que é que o sacerdote violava o sábado, ou seja, eles trabalhavam no sábado e ficavam sem culpa? E todo mundo não podia trabalhar, porque os sacerdotes estavam a serviço das obras da lei. Tá entendendo? No sábado, a única obra que era permitida fazer era a obra da lei. Era as festas, os sacrifícios, etc e tal. Porque as festas tinham seus sábados também. Mas os sacerdotes praticavam isso no sábado e ficavam sem culpa. Era permitido. Havia uma ligação do Shabat com o tabernáculo, com as obras da lei. Aí Jesus continua. Vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus. Jesus é maior do que o templo. Evidentemente. Mas tem gente que acha que não. Tem gente que acha que se levantou o terceiro templo em Jerusalém, tem que voltar a praticar sacrifício. Isso é heresia. Isso tem sido ensinado por grupos judaizantes, aos quais Paulo fala em Gálatas. Olha, quem enfeitiçou vocês? Muitos cristãos têm sido enfeitiçados por não ter compreensão das coisas de Deus. Aqui está quem é maior do que o templo. Mas se você soubesse o que significa misericórdia, eu quero, e não sacrifício, tá? Não condenarias o inocente. Porque o Filho do Homem, Jesus, até do Shabat, até do sábado, ele é Senhor. Sabe o que é ser Senhor? É ser dono, é ser proprietário. Fala assim, eu mando no sábado, eu sou maior do que o templo, mas aqui em Levítico está escrito, guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Ó, sábado e santuário, reverência. Sabe para quem que é essa reverência hoje? Para Cristo. Só para Cristo. Não para Jerusalém terrena, que querem te levar para Jerusalém terrena. Tem bastante coisa para me falar, hein? Romanos 3, verso 27 até o 31. Paulo tinha todo esse contexto na sua mente e ele vai falar o seguinte. Onde está logo a jactância, a soberba das pessoas que se gloriavam na carne? Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8, ele vai falar a mesma coisa que falava em Gálatas, né? Onde está a ostentação, a vanglória? Onde é que está a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Lembra que ele está falando das obras da lei. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. A soberba cai por terra pela lei da fé. Porque a lei da fé fala, não é por obras que você alcança a promessa feita a Abraão. É pela fé. Então, toda soberba, ela cai por terra pela lei da fé. Tá entendendo? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aí ele fala, é por acaso Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Tanto faz judeus e gentios que são circuncidados ou não. Ou, naquele tempo da circuncisão, Deus justificava eles. Era Deus que justificava os da circuncisão como os da incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? Nós estamos anulando a lei pela fé? É isso que está acontecendo? Lembra que eu já expliquei isso em Gálatas? Aí ele fala, de maneira nenhuma. Antes, nós estabelecemos a lei, porque a lei apontava para isso. É isso que é concluir a lei, estabelecer a lei, porque a lei falava que viria Cristo e que não haveria mais necessidade da circuncisão na carne. Aí ele fala, Romanos 4, verso 9 a 25. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou seja, só nesse tempo. Aí ele fala, ou também sobre a incircuncisão. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, a fé. As obras da lei não foi que deu justiça para Abraão, mas a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada?
né? Aí ele vai falar o seguinte: como que ele recebeu a fé? Como que foi atribuída a fé para Abraão? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Veja bem, a fé foi dada a Abraão antes dele ser circuncidado. Olha, ele creu na promessa de Deus, ele creu no chamado, ele creu na promessa. Então a fé foi dada a Abraão quando ele ainda estava incircunciso. Por isso que essa fé dos incircuncisos aponta para aqueles que vão crer aqui, ó, na fé em Cristo Jesus, que agora são circuncidados no coração e não na carne. Aí ele fala: estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão foi que Abraão recebeu a fé. E recebeu o sinal da circuncisão, tá? Sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e que fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também os que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que ele tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, a promessa que nós estamos falando até agora, que foi feita a Abraão, é de que Abraão seria herdeiro do mundo, não só de Israel. A promessa de que ele seria herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Não foi feita pela lei. Ou a sua posteridade. Isso nós vemos em Gálatas 3,16. Mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são os herdeiros, olha, Gálatas 4,30, se os que são da lei são os herdeiros, logo a fé é em vão e a promessa é aniquilada. Se esses aqui que são os herdeiros, ou seja, se você é herdeiro hoje por causa da prática da obra da lei, então a fé foi aniquilada, acabou. A fé, né? Ele vai usar a expressão, a fé é em vão, é à toa. E a promessa é aniquilada. Agora, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Entenda bem. Não há essa lei prática aqui hoje. Então não há transgressão dessa lei. Nós não podemos ser culpados disso. Por isso que Paulo vai falar o seguinte, que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, etc e tal. Não há transgressão para sermos culpados. Aí ele vai falar, portanto, agora ele conclui o raciocínio, é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, o descendente que daqui para frente. Não só pela fé, a promessa seja a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, não somente nesse tempo. Mas agora ele vai continuar. Mas também a que é da fé, que teve a promessa, seja a fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, olha a fé de Abraão, e chama todas as coisas como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Veja bem, Deus chama as coisas como se já fossem. Por isso, muitas vezes, ele fala que você já ressuscitou, que você já governa, que você já reina. Só que isso é pela fé. Mas isso não anula o prático. Nós precisamos entender uma coisa. O espiritual não anula o literal. Não é porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo que não haveria necessidade do Cordeiro literalmente vir morrer desde a fundação do mundo. Não é porque a Bíblia fala que nós fomos constituídos reis e sacerdotes que nós já estamos reinando sendo sacerdotes. Não. Pelo contrário, ainda vai haver a questão literal dessas coisas. Aí ele fala, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé,
não olhou para o seu corpo já amortecido, pois era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O ventre de Sara estava morto, mas da morte surgiu a vida. Da morte do ventre surge a vida. Você percebe que coisa linda? Aí ele fala: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também atribuído, imputado como justiça, sem obras. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fora tomado em conta, ou seja, a fé se tornou justiça. Não é por causa de Abraão só, mas também por nós. Paulo se inclui. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Se Abraão creu que dentre os mortos Deus levantaria o seu filho, isso está em Hebreus 11, nós também, a justiça foi imputada a ele pela fé. Para nós também está escrito isso, porque nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Percebeu o que Paulo disse aqui? Jesus foi entregue, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos tornar justos diante de Deus, para a nossa justificação. Só queria ler mais algumas coisas para você entender que esse quadro, ele explica tanto Gálatas quanto Romanos. Romanos 3, versos 19 e 22. Deixa eu beber uma água aqui. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ninguém. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus. Depois que Jesus cumpre a exigência da lei, morre, ressuscita, se manifesta a justiça de Deus pela fé. Está entendendo? Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então, isso que está acontecendo agora já foi testemunhado pela lei e pelos profetas, desde Abraão, contando toda essa trajetória do descendente. Isso é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença entre judeu e gentil. A justiça só é alcançada pela fé em Cristo. Pela fé de que quando ele morreu, ele cumpriu as exigências que a lei tinha. 1 Coríntios 9, 19. Paulo diz, porque sendo livre, e aí as pessoas não entendem por que os discípulos praticavam algumas dessas coisas com a finalidade de ganhar os que estavam debaixo da lei. Aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar os discípulos fazendo isso e vão falar, tá vendo? Paulo circuncidou a Timóteo. Então quer dizer que Paulo pregava circuncisão. Mas ele fala, Tito não foi obrigado a circuncidar. E por que é que Paulo circuncidou a Timóteo? Porque ele tinha um propósito. Não é para Timóteo ser justificado, não é para Timóteo ser salvo, não é para Timóteo ser mais santo, ser mais abençoado, e nem para ele fazer parte do povo de Deus. Foi com esse propósito. 1 Coríntios 9, 19. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu me fiz como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Ele se fez disso. Ele se enfiou dentro do contexto para que ele ganhasse quem estava dentro do contexto, para que ele pudesse mostrar o testemunho da lei e dos profetas em relação ao descendente. Isso está em Gálatas 4, verso 4 e 5 também, ele fala sobre isso, daqueles que estão debaixo da lei, que Cristo veio debaixo da lei, nascido de mulher debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei.
Eu me fiz fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Ele não falou, eu fiquei fraco, eu me fiz de fraco. Ele não falou, eu me tornei judeu, não, eu me fiz de judeu. Ele não falou, eu me coloquei. Aí ele fala, eu me fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, também para ser participante dele. Romanos 9, última sequência que eu vou ler. Romanos 9, 30 até o 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justiça por meio da lei, os gentios que não buscavam justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Quando eles praticavam isso, ela era um tutor que chegava a apontar para a justiça de Cristo, para a fé. Se toda a lei apontava para Cristo, quando Cristo chegou, o que eles tinham que fazer? Se prostrar diante de Cristo. Mas não foi o que aconteceu com muitos. Mas uma parte, sim. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E aquele que crer nela não será confundido. Paulo creu, Pedro creu, Tiago creu. Todos eles estavam antes debaixo das obras da lei, mas acreditaram e saíram de debaixo da lei. Agora ele fala, quem crê não será confundido. Romanos 10, verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Eu oro a Deus para que Deus salve esse povo. Porque eles precisam ser salvos. Eles precisam se converter a Jesus. Eu oro para que Deus salve eles. Isso tem que estar no nosso coração. Não só eles, todos os povos do mundo. Mas Paulo, sendo israelita, orava para o seu povo. Porque eu lhes dou testemunho. Eu falo para vocês, eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus. Eles têm zelo de Deus, mas não têm com entendimento. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que tem zelo, uma coisa prática para você entender, sem entendimento. Quando você chega no posto de gasolina e vai abastecer o seu carro, alguém pergunta assim, você quer que troque o óleo do motor? Quer que confere? Aí você tem zelo pelo seu carro, mas não tem entendimento. Você fala assim, pode conferir. Não, não pode conferir. Porque se você rodou da sua casa até o posto de combustível, o óleo que estava lá embaixo do motor, ele subiu e foi misturado. E agora o que aconteceu com o óleo? Esse óleo desceu. Por que ele desceu? Porque ele está no motor. Então você com zelo do seu carro, mas sem entender as coisas mecânicas, a mecânica do carro, você fala, confere para mim. Aí o rapazinho tira, olha a varetinha, limpa ela, mostra para você, coloca ela de novo e fala assim, aí, o óleo está baixo. Por que ele está baixo? Porque você andou e a bomba de óleo jogou o óleo para cima. Isso é normal. Você tem que conferir o óleo antes de ligar o motor. Com o carro plano, a superfície plana, né? Com o motor desligado, frio. Você confere o óleo em casa antes de ligar o motor. Porque uma vez que você ligou, o óleo vai misturar. E aí você com zelo fala assim, o óleo está baixo, ele vai falar, quer que completa? Ele vai vender o óleo para você. Aí você fala assim, eu quero que completa. Só que esse zelo seu, ao invés de edificar o seu motor, ele vai destruir, vai dar pressão no óleo, vai dar vazamento de óleo, vai estragar o seu motor. Então, o zelo sem entendimento, ele causa destruição, ao invés de causar edificação. Deu para entender? Então, Paulo fala assim, eu testemunho, irmãos, que eles têm zelo, mas não com entendimento. Aí ele fala assim, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, que é Cristo, tá? E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí veja bem, agora sim, Paulo entra em um contexto. A justiça de Deus, que está em Cristo, ela estava aqui sim na lei. Mas aí sim você vai ver um outro detalhe, as tradições, Jesus fala, vocês anulam a lei de Deus pelas vossas tradições. As tradições, sim, que eram as justiças próprias deles, também faziam com que eles não chegassem ao entendimento do que tudo isso aqui apontava. Tudo isso apontava para Cristo e a única saída, o único objetivo de que a pessoa seguisse isso, quando chegasse à plenitude dos tempos, ele iria sim conseguir enxergar Jesus. Mas por que eles não conseguiam enxergar Jesus? Por causa das tradições que eles tinham. E aí, embora eles estavam praticando as obras da lei, que apontavam para Cristo, as tradições deles iam fazer com que eles não compreendessem.
Aí ele fala assim, eles são mas eles tentaram estabelecer sua própria justiça e não se submeteram, não se sujeitaram à justiça de Deus, que é Cristo. Aí ele fala, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei, o fim nos dois sentidos. Se não me engano, a palavra é teléu. O fim, tanto no sentido de finalidade da lei apontar para Cristo, quanto também encerrou a lei. Acabou essa lei que está ligada sobre as obras da lei ligada ao tabernáculo. Ela acabou em Cristo. Ele cravou na cruz. Lembra das ordenanças que ele cravou na cruz? O fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Aí ele vai falar o seguinte: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. A justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas, o que é fazer? Não é obras? Está falando das obras da lei. O homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Mas a justiça que é pela fé, olha, existe a justiça que era pela lei, que Paulo vai dizer também em Gálatas. O homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Mas tem a justiça que vem pela fé, porque essa aqui acaba quando a cruz acontece. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subiu ao céu? Isso é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? O Hades. Isso é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Da ressurreição, que ele está falando. Visto que, aí ele fala assim, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé. Lembra que a nova aliança vai ser feita no nosso coração? Que pregamos, a saber, qual que é a palavra que era pregada por Paulo? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E visto que com o coração se crê para a justiça, com o coração, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, tá vendo? A lei apontava para Jesus, a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se a Escritura já falava e apontava para Cristo, aquelas pessoas que estavam aqui no tutor eram guiados para entender o tempo em que Jesus chegasse. Se eles não entenderam, Pedro entendeu. Muitos cristãos entenderam lá em Israel, mas não todos. Os que não aceitaram é porque eles ainda ficaram em servidão. Aí, ó, o que ele fala? Lembra desse verso que eu tinha lido? Ligando o sábado com o santuário? Pois é, está lá em Levítico 18, verso 4 e 5. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos, guardareis e andareis neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, porquanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando o homem, viverá por eles. Quais são os estatutos que Paulo fala? Olha, na época era assim, mas agora está ligado na fé em Cristo. Neemias 9, 29. E protestastes contra eles, contra o povo, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se portaram soberbamente, e não deram ouvido aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Retiraram dos seus ombros e endureceram o seu serviço e não ouviram. Ezequiel 20, e agora eu vou encerrar com esse trecho. Ezequiel 20, do verso 11 a 24. E deles os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais cumprindo o homem viverá por ele. Ou seja, praticando as obras. Também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, povo de Israel, lembra disso? Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Está falando das 12 tribos que ainda estavam no deserto.
não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo o homem viverá por eles. Ou seja, aquele que fizer essas coisas viverá. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. Tem gente que fala que quando você fala o nome Jesus, você está profanando o nome de Deus. Profanar o nome de Deus é não obedecer os mandamentos. É isso que Deus falava isso na lei. Contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que eu lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram o meu juízo. Lembra que essa terra é onde Deus estava apontando ainda no Antigo Testamento, que é para onde iria estar o templo e para onde iria acontecer a crucificação. Por isso que ele está falando disso. Aí ele vai falar. Onde que eu parei? Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, e não os destruí, nem os consumi no deserto. Mas disse aos seus filhos no deserto, aí já é Deuteronômio, não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardei o seu juízo, nem vos contaminei com seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os meus juízos para os fazer, obras da lei, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante o nome, perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. Para que os gentios não falassem assim, lá, Deus tirou o povo do Egito para morrer no deserto. Acabou a história. Por isso que Deus preserva o povo. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os filhos, para os espalhar entre os gentios e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos dos seus pais. Irmãos, a conexão dos sábados com o santuário está ligada em tudo isso aqui. Eu vou ler as referências e aí eu vou entregar o estudo para o irmão Clodoaldo fazer as perguntas. Romanos 4, verso 13, está escrito aqui. Romanos 1, verso 17, vai falar que o mesmo texto de Abacuque, vai falar que o justo viverá da fé. Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38 e Abacuque 2, 4. Tá ok? Então, depois você pausa e lê. Levítico 18, versos 4 e 5, Neemias 9, 29, Ezequiel 20, do 11 ao 24, Romanos 10, do 4 ao 5, Levítico 19, 30 e Mateus 12, do 6 ao 8. Pode anotar aqui do 5 ao 8, tá ok? Gálatas 3, 16, o mais importante verso que resume todo esse estudo aqui. Se alguém ainda não tirou um print, eu vou deixar aqui e o Clodoaldo fica à vontade aí. Amém? E paz do Senhor, meus amados irmãos, paz do Senhor, pastor Felipe. Amém. E aí, meus queridos, o que vocês acharam desse conteúdo? É um conteúdo riquíssimo, cheio de detalhes, cheio de informações relevantes, importantes. Então, eu espero que você tenha tomado nota. Depois a gente vai disponibilizar o mapa mental. A Última Trombeta, os irmãos do canal da Última Trombeta já disponibilizaram o mapa mental. Eles mandaram lá no inbox do pastor Felipe. Eles falaram para a gente lá no nosso bate-papo, e a gente vai disponibilizar para vocês, para o conteúdo ficar muito mais
agradável para vocês estudarem, revisarem, e é muito importante vocês revisarem realmente, lerem realmente na palavra, porque todas essas referências, se a gente pudesse aqui, a gente colocava tudo escrito para vocês lerem na hora aqui, mas não dá. Como vocês podem ver aqui, deu quase 3 horas de conteúdo, puro conteúdo. E o pastor Felipe não parou nenhum segundo sequer. Não dava nem tempo de tomar água direito. Só para ele entregar o conteúdo para vocês na íntegra, completo. Ok? Então, meus queridos, eu vou partir agora para as perguntas. Se você tiver perguntas, já aproveita e digita aí rapidinho no nosso bate-papo aqui. A gente vai tentar acelerar um pouco as perguntas aqui, porque o pastor Felipe daqui a pouco tem culto lá na igreja e ele tem que estar presente lá. Então, a gente não vai conseguir gastar muito tempo com as perguntas, porque o conteúdo foi muito bem abordado, foi muito bem esclarecido, mas a gente vai responder aqui as perguntas dos irmãos. E em contrapartida, o irmão Gilberto, eu acabei de mandar o link para você entrar aqui ao vivo, porque você vai fazer a oração de encerramento para nós, tá bom? Então, eu acabei de compartilhar com você lá, você entra aqui e aguarda nós terminarmos a sessão de perguntas para o senhor fazer a oração de encerramento da nossa reunião aqui, tá bom? Então, vamos para as perguntas aqui. Pastor Felipe, um momentinho. Opa, pode falar, pastor. Lembrando que agora, né, nós temos o prazer de contar para os irmãos que mais um pastor está conosco na IMB, que é um pastor de Itaquaquecetuba, que é o pastor Jean, né? Então, se tiver algum irmão aí de São Paulo, de Itaquaquecetuba, procurar lá o pastor Jean, né? E vai ser um prazer para você estar conversando com ele ali. É um homem que nós já conhecemos há muito tempo e que vai começar também a participar conosco da IMB, das atividades. Ele também escreve materiais, vai ser muito útil para ajudar, né? E a família vai crescendo cada vez mais, é a sementeira de Deus multiplicando, né? Amém. Glória a Deus, é verdade. Pastor Jean, seja muito bem-vindo mesmo. A gente tem muito trabalho para fazer e eu tenho certeza que você vai agregar demais no nosso meio. Amém? Vamos lá. A primeira pergunta é da irmã Denilza, não é especificamente sobre o conteúdo, mas é sobre onde nós somos, né? Sobre de onde a gente reside, né? No caso, irmã Denilza, eu sou daqui de São Paulo, capital. O pastor Felipe é de Minas Gerais. E tem vários irmãos aqui de vários estados. O senhor quer falar alguma coisa referente a isso, pastor Felipe? Quero. Eu moro na região do Vale do Aço, né? Minas Gerais, uai. A minha cidade chama Coronel Fabriciano. Fica na região do Vale do Aço, ao lado de Ipatinga, é a cidade mais famosa aqui perto. O pastor Rafael mora na cidade de Isezaki, no Japão. Bem, você morava lá no Japão, né, Clodoaldo? Eu não sei a região, como é que chama a região de Isezaki. Parece que é Gumaken, né? E agora o pastor Jean também, em São Paulo, aí perto de você, em Itaquaquecetuba. E nós temos um grupo de irmãos que já estão congregando conosco lá em Fortaleza, no Ceará. São muitos irmãos e nós estamos trabalhando com eles, tá? Em Fortaleza, Ceará, preparando para estarmos ali depois, se Deus permitir, colocando ali também um obreiro para cuidar deles ali. Mas são irmãos, alguns irmãos já são bastante maduros, outros ainda estão começando a caminhar, mas em Fortaleza, tem algum irmão de Fortaleza, Ceará também, é uma igreja que está começando lá, para a glória de Deus. Amém. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a próxima pergunta. A irmã Maria Conceição está perguntando, pastor Felipe, quando que o senhor vai fazer um estudo sobre a predestinação? Uma abordagem sobre a predestinação. Bem, nós podemos fazer sim, né? Tem um estudo já no canal, pronto, porque o canal está com mais de 200 estudos, irmãos. Tem um estudo que se chama assim, é impossível cair da graça, né? É impossível cair da graça. Pesquise ele aí. E outro estudo que vai falar sobre a salvação, né?
se é possível perder a salvação. Então, esses dois estudos estão prontos, mas a gente vai estar abordando esses temas mais com mais tempo, com mais dedicação, porque na época a gente não fazia os estudos com quadro, como você está vendo aqui. Isso aqui ajuda muito a gente ver e entender. Olha para você ver, se você olhar para esse quadro hoje, você consegue ler Romanos entendendo Romanos. Você consegue ler Gálatas entendendo Gálatas, né? Então, eu quero fazer isso mostrando onde é que estão as falhas. A predestinação bíblica, ela aponta para a predestinação de um povo, nunca de um indivíduo, tá? Eu quero mostrar isso e provar que há um povo eleito. Esse povo eleito veio, o povo da promessa. Esse assunto aqui, ó, clareia muito a questão da predestinação, tá? Muito. Eles estavam predestinados em Cristo para serem herdeiros do mundo. Tá ok? Clodoaldo? Ok, perfeito. Obrigado, pastor. Mais uma pergunta aqui da irmã Maria Aparecida, tá? Ela está perguntando o que quer dizer maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Ela quer uma explicação sobre isso. Tem Gálatas. Vamos lá. Vou procurar ser bem rápido, tá, irmão? Ó, Gálatas 3,13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito. Está escrito aonde? Uma dica legal. Toda vez que você vê assim, ó, essa expressão, para que se cumprisse o que estava escrito, para que se cumprisse, ou como foi dito pelo profeta, ou está escrito, procura saber onde é que está escrito isso, porque é uma referência do Antigo Testamento. Então, vamos lá. Aonde que está a referência? Deuteronômio 21, 23. Está escrito que todo aquele que for pendurado no madeiro vai ser considerado maldito. Deuteronômio 21, 23. Ó, vou ler a partir do verso 22. Quando também alguém que houver pecado digno de juízo de morte, ou pena de morte, for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a sua terra, e o Senhor teu Deus te dá por herança. Então já havia essa cláusula na lei falando o seguinte: se um homem foi condenado por pena de morte, e vocês pendurarem ele no madeiro, Jesus foi pendurado no madeiro, quando ele foi pendurado na cruz, aí fala: o seu cadáver não pode ficar no madeiro, mas vai enterrar ele no mesmo dia, porquanto o pendurado, quem foi pendurado, é maldito. Você não deixa aquilo passar para o outro dia, senão você vai contaminar a terra, que o Senhor Deus te dá por herança. Então, lembra que Jesus fala assim: basta cada dia o seu mal, né? Jesus foi tirado do madeiro e enterrado, ou seja, ele foi colocado na sepultura antes que se virasse o dia. Por causa disso, porque a lei falava que se deixasse passar de um dia para o outro, um pendurado no madeiro, o que aconteceria? A terra seria amaldiçoada. Mas ainda tem algo interessante: ele não podia ser crucificado dentro da cidade, né? Então, fora, nos arrabaldes de Jerusalém, em volta, em torno, é que foi crucificado lá no Calvário, por causa também que a lei falava sobre essas coisas, para não contaminar a cidade. Tá bom, Clodoaldo? Amém. Então, vamos lá para a próxima pergunta. A irmã Maria Aparecida também está perguntando assim: na lei, Deus criou a pena de morte? Isso é verdade? Verdade, verdade. Eu expliquei isso no vídeo anterior, Não Matarás, né? Onde fala, o vídeo chama Os 10 Mandamentos no Novo Testamento. Tá? É claro que nas comunidades em geral, na sociedade, já havia a pena de morte. No Código Hammurabi, né? Você vai ver pena de morte ali. A pena de morte existe desde o início do mundo. Só que Deus organiza isso. Como é que ele faz? Ele fala: vocês são um povo santo. Aquela pessoa que envolver com bruxaria, feitiçaria, está envolvendo com satanismo, não é? Então ele fala: então, para vocês, vão ter que eliminar essa pessoa do meio do povo, porque senão um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa pessoa que envolveu com o satanismo dentro do contexto de Israel, veja bem, a pessoa nasceu, cresceu diante da lei do Senhor e depois se volta para Satanás. Ele blasfemou, na figura, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Mata ele. Legal. Vamos olhar Eu vou aqui. colocar lá.
Eu vou fazer um dia um estudo específico sobre pena de morte, tá? Certo. Porque É o, esse é um assunto que é maltratado. As pessoas colocaram na mente dos cristãos que qualquer Estado, por exemplo, os Estados Unidos foi constituído como uma nação cristã, mas desde o princípio ela tem a questão da pena de morte, por quê? Porque um Estado, ele não vai ser condenado pelos 10 mandamentos no sentido não matarás, tá? Isso aí eu vou explicar isso com calma depois, para os irmãos entenderem isso aí. na verdade, tem algumas questões que é bem contextualizada. Por exemplo, não foi só, por exemplo, a pena de morte. Deus também, ele tem a questão da escravidão, né? Por exemplo, Agar era escrava de Sara. E a gente vê que existe um contexto aí que é completamente diferente do contexto que existia, por exemplo, na escravidão dos negros, né? E tudo isso, se não for bem explicado, contextualizado, por exemplo, o Abraão tinha um servo que também era escravo, que foi buscar uma noiva para o seu filho, né? Esse servo, ele intercedia por Abraão, ele orou, né, para que desse certo a viagem dele a favor de Isaac e Abraão. Então, assim, para um servo fazer isso, tem que existir um amor muito grande por parte do servo, né? E na escravidão que acontecia nos tempos aí que escravizavam os negros é completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aquilo ali. Então, se a gente descontextualiza isso, a gente fica fazendo um pé de igualdade totalmente injusto, que não tem nada a ver, né, com o que está escrito de verdade, né? Até mesmo ontem o pastor Felipe deu um estudo sobre a serva, né, que foi, na verdade, foi uma pregação sobre a serva de Naamã, né? E a serva fazia de tudo para que desse certo, para que Naamã fosse curado, né? Completamente diferente de uma pessoa que está morrendo de raiva, que está cheia de ira do seu Senhor. Então, assim, se a gente descontextualiza, por exemplo, a pena de morte e também essa questão da escravidão, que o pessoal gosta muito de polemizar essas questões, a gente acaba fazendo um julgamento errado dessas questões aí. Não é verdade, pastor? Verdade. Quer ver outro exemplo? Esse servo de Abraão, o Damasceno, Eliezer, se Abraão não tivesse filho, ele que iria ser o herdeiro de todas as coisas que pertenciam a Abraão. As pessoas esquecem, por exemplo, que os judeus também foram escravos no Egito, só que lá foi aquela escravidão severa, terrível, quando o faraó se levantou, começou a perseguir. Mas José entra no Egito como escravo, mas você lembra que ele ficou como senhor de toda a casa, ou seja, ele fez o papel do Damasceno, né, com Abraão. José vai chegar a ser bem tratado ali. Você vai ver que várias situações, alguns escravos na Bíblia, eles são tidos praticamente como filhos, não é? Então, é o caso do Damasceno Eliezer, que Abraão chega e fala com Deus, olha, eu não tenho filho, então a minha herança vai ficar para ele. Esse Damasceno, a gente usa a expressão escravo, mas é a expressão servo, né? E tem que lembrar que o contexto também era outro, né? O contexto de sociedade é completamente diferente. É a mesma coisa que acontecia sobre as guerras, sobre os despojos, sobre os casamentos. Os contextos eram bem diferentes de hoje. E isso tudo tem as suas etapas. Depois chega a lei, começa a organizar, né? Nós estamos aqui, ó. A partir daqui, muita coisa muda na organização do povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Tem mais uma pergunta aqui, pastor, que eu vou ler aqui. Vou passar para você. Um momentinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. As pessoas do restante do planeta que não praticava a lei, até mesmo por não conhecer, uma vez que não estava lá com os hebreus, eles eram salvos? Pessoas do restante do planeta que não praticavam a lei. Por exemplo, na Antiga Aliança tinha a lei da Antiga Aliança, no caso, certo? Certo. Então,
do pessoal que não morava próximo de Israel, que não conhecia as leis da antiga aliança. As pessoas que moravam longe, que não praticavam as leis da antiga aliança, ou seja, que não entravam debaixo da antiga aliança. Essas pessoas eram salvas ou não? Tem uma pergunta mais fácil, não, rapaz? Essa pergunta, na verdade, ela precisa de um vídeo inteiro para falar sobre isso. Não dá para responder ela assim em 5 minutos, porque senão, qualquer resposta que eu der, ela pode ser interpretada como toda resposta incompleta, ela pode dar interpretações dúbias. Então, eu vou pedir o seguinte, nós vamos fazer, vou colocar você na roda, tá? Eu, você, o pastor Rafael e o pastor Jean, nós vamos fazer uma live, todo mundo junto, tá? Para a gente estar tratando esse tipo de assunto. Pode ser, Codó? Tá ok. É porque na prática, é igual eu falei, tem assuntos que não dá para se responder com 2 minutos. Por exemplo, como é que eu vou explicar Gálatas, né? Com 2 minutos. Gastamos 3 horas para poder explicar um assunto. Agora eu creio que ficou bem claro, mas dependendo da resposta que eu desse de Gálatas, a pessoa poderia simplesmente ficar assim, não achei legal, mas eu quero dar uma resposta conclusiva e vai gastar um pouquinho de tempo, porque isso envolve o milênio, isso envolve a ressurreição, isso envolve muita coisa, envolve o corpo de Cristo, mas Romanos 1 tem uma dica importante para isso. Então, leia lá Romanos 1, vou deixar isso aí, tá ok? Legal. Quem fez essa pergunta foi o Edmilson Emerick. Amém, meu irmão? Tá. Peraí. Tá. O Ricardo Magalhães está perguntando o seguinte. Pastor Felipe, quando alguém se circuncidava, ele ou ela, no caso ele, né? Era obrigado a fazer um juramento de cumprir toda a lei, quer escrita ou quer oral? Era obrigado a fazer um juramento de cumprir toda a lei quando alguém se circuncidava? Na verdade, ele nem sabia que estava sendo circuncidado, porque ele era circuncidado ao 8º dia, né? Então, a criança nascia, com 8 dias de idade, ele era circuncidado. Então, muitas vezes, não sabia. Agora, aquele gentio que entrava, né, em Israel, ele, não importa a idade que ele tivesse, ele fala, eu quero participar das festas, eu quero participar das coisas de Deus. Aí a regra é, nenhum incircunciso participará. Então, evidentemente, quando ele aceitava a circuncisão, ele estava aceitando passar por esse processo, logo, ele estava, assim, confessando que ele queria participar de tudo isso. Tá bom? Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta, pastor. Legal, obrigado. Bastante elogio aqui, pastor. Beleza, deixa eu ver aqui. Muitos líderes querem trazer para hoje as práticas do Antigo Testamento. Podemos aplicar tais práticas da lei, já que estamos na graça? Essa pergunta é interessante, né? Eu não sei se o irmão ou a irmã que fez tem esse propósito, mas é interessante que você vai conversar com alguns pastores. Eu não tenho propósito de falar mal de pastores nenhum, tá, irmão? Pelo amor de Deus, se eu estou salvo, se a fé chegou até mim ou até você, foi por causa da igreja, mesmo com todo o problema que ela tem, foi por causa da igreja, de homens que são valentes. Alguns são bagunceiros, mas não são todos, precisamos entender isso. Alguns aplicam a Bíblia com a verdade inteira, mas alguns não têm entendimento por completo. Nem todos que estão agindo da maneira diferente do que eu vou falar agora são lobos. Não interprete isso. Vamos lá. Agora, dito isso, vou explicar para vocês. Geralmente a ideia é essa. Se isso aqui é obras da lei antes da cruz, certo? Essa é a lógica. Logo, quando a igreja ensina dízimo, ela está ensinando a obra da lei. Aí, por outro lado, a pessoa vai falar o seguinte, mas eu não ensino dízimo da lei, eu ensino dízimo de Abraão. Beleza, tudo bem. Mas na época de Abraão também tinha circuncisão, mas ele não vai ensinar a circuncisão, literal. Ok? Aí é outro ponto. Veja bem, se eu não aplico o dízimo da lei, por que eu aplico o dízimo de Abraão? Se eu não aplico a circuncisão da lei, por que eu não aplico a circuncisão de Abraão? Né? Então fica um pouco incoerente. Nós estamos na nova aliança, no Novo Testamento. E o Novo Testamento
Mas aí você fala, mas onde que você encontra o dízimo? Malaquias 3:10. Poxa vida, Malaquias é Antigo Testamento. Ah, mas em Mateus 23, Jesus fala para os fariseus, e fariseus estavam debaixo da lei, irmão. Entenda isso. Assim, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, hortaliças pequenininhas. Vocês são detalhistas. Mas vocês ignoram o principal da lei. E existe uma parte principal da lei. Não é as obras da lei que é o principal. Mas o principal é a fé, a justiça, a misericórdia, né? Então vocês ignoram isso, que é o contexto espiritual da lei. Vocês praticam as obras, mas não a fé. Então, Jesus estava falando aqui, irmãos, para fariseu. Fariseu estava debaixo da lei. Jesus ainda estava debaixo da lei porque ele veio sob a lei, não é isso? Então o contexto é esse. Vamos lá. Quando a pessoa aplica o dízimo usando Malaquias 3:10, e ele vai falar o seguinte: vocês têm roubado a Deus, embora a nação inteira estava roubando a Deus. Eu sei que quem é contra o dízimo também vai usar o texto lá falando que vocês sacerdotes e tal, mas se você pegar Malaquias, eu vou abrir aqui para não ficar nas minhas palavras. Essas pessoas que tentam combater dessa forma, eles não estão tendo sabedoria de Deus. Porque aqui está falando assim, em que te roubamos? Malaquias 3:8, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizer, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição, a qual Jesus nos livrou da maldição da lei, né? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, os sacerdotes. Não é isso que está escrito. A mim me roubais toda essa nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, que é no templo, em Jerusalém, né? Para que haja mantimento na minha casa, etc. e tal. Então, ensinar o dízimo a partir de Malaquias 3:10 não é uma atitude correta. Ah, mas e aqueles que estão ensinando isso aí, etc. e tal, que eles realmente ensinam? Tem entendimento nenhum das coisas de Deus. Não deveria estar ensinando. Eu espero que assistam o vídeo e entendam o que o Paulo está falando. Agora, o dízimo, ele é uma referência. Que referência? Romanos 15. Vamos lá. Aliás, tem um vídeo aqui. Tem um vídeo escrito o dízimo no Novo Testamento, né? Digita aí no Google, aqui no nosso... Digita no canal, o dízimo no Novo Testamento, que você vai ver uma explicação que eu fiz também de muito tempo, explicando sobre isso. Romanos 15, verso 4. Porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se tudo que foi escrito antes foi escrito para o nosso ensino, tá certo? O que estava escrito aqui? Estava escrito que haviam obreiros que precisavam ser sustentados, na época eram os levitas. Estava escrito que haviam órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros, peregrinando dentro da terra de Israel, que deveriam ser sustentados. E qual era a porção que o povo levava para cumprir tudo isso? A carga que se tinha era essa: sustentar os obreiros, na época da tribo de Levi apenas, sustentar os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. Quando você chega na Nova Aliança, você vê Tiago falando que a religião, Tiago 1, verso 26 e 27, a religião pura e imaculada diante de Deus é essa: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, não é isso? Ele vai falar também o seguinte, que se alguém não refreia a sua língua, fala mal de todo mundo também, a religião desse é vã. E a religião pura e imaculada de Deus, diante de Deus é essa. Nós temos no Novo Testamento a obrigação de sustentar os obreiros, e eu vou mostrar isso num vídeo claramente, porque tem muitos faladores aí que tentam falar que todo mundo é corrupto porque recebe da igreja, está errado, é dignidade. Embora eu não receba, eu não tenho direito de falar que isso é ilícito. Tem a necessidade de pagar os obreiros, igualzinho na antiga aliança, tem a necessidade de sustentar os obreiros, tem a necessidade de suprir os órfãos e as viúvas, tem a necessidade de suprir os pobres e estrangeiros, peregrinos no meio de nós. Se a carga é a mesma, por que é que você acha que o sustento ou a condição para cumprir isso aqui tem que ser menor? Então, existem pessoas que são avarentas, que querem negar a questão da necessidade do dízimo, mas dizendo assim, eu dou o quanto eu quero, se eu quiser. Não existe se eu quiser. Porque, na prática, há ainda um dever de sustentar. Não é? E se tudo que foi escrito para o nosso ensino, nós temos lá atrás uma referência. Referência não é lei.
mas é uma referência. E se Jesus fala que se a justiça que nós praticamos for menor que a dos fariseus, olha, está valendo nada. Ou seja, o que Deus está falando é que Ele quer que você faça as coisas não por imposição, por amor, não é? A igreja primitiva, ela dava o que? Ela separava tudo o que ela tinha. Será que isso aí é um modelo para nós? É claro que você não vai botar a mão no bolso e dar tudo que você tem para dar a obra do Senhor. Por mais que você confie em alguém, você não vai fazer isso. Sabe, irmão? Irmão ou irmã, não sei quem perguntou. Mas a questão toda é essa. Uma referência nós temos. Foi escrito para o nosso ensino. A exigência e a mesma exigência nós temos hoje. Agora, as pessoas querem que simplesmente a gente desenvolva um trabalho de excelência e elas falam assim, eu vou doar se eu quiser. Na Bíblia não fala se quiser. E eu vou mostrar isso. Há um dever. Mas aí a gente fala assim, não há obrigações para o crente na nova aliança. Isso é uma falácia, né? Inclusive, quando fala que nós precisamos amar nosso Deus com toda a nossa força, isso aplica também a nosso mamon, né? Não pode estar, o mamon não pode estar na frente. Ele fala, granjeai com as riquezas no céu. Ou seja, eu não vou ficar acumulando tesouro na terra, mas tesouro no céu. Quando você investe em terra boa, em um obreiro, em um irmão que está passando necessidade, quando você investe o seu dinheiro em terra boa, a Bíblia fala que você vai colher. E isso Paulo está falando de semear, mas ele fala não no sentido simplesmente espiritual. A semente ali é o evangelho. Já vi gente falar isso. Não é. Ali ele está falando, sim, de sustento mesmo, e que Deus vai suprir, vai te dar mais, para você poder dar mais, e ele vai te dar mais. Isso não é teologia da prosperidade, isso é Bíblia. Clodoaldo. Perfeito. Amém. Vamos lá. Tem aqui, ó, uma pergunta do nosso querido Evandro. Clodoaldo, rapidinho. Nosso querido. Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo? Tá certinho. Clodoaldo. Oi. Deixa eu só deixar bem claro uma coisa. Eu não estou aqui fazendo uma defesa de dízimo e nem estou acusando as pessoas. Porque tem gente que fica achando. Já recebemos nome aqui no canal de lobos. Nós nunca pedimos dinheiro nesse canal, irmão. Recebendo dinheiro de lobos. Eu deixo claro que eu não recebo salário da igreja. Não estou defendendo a questão do dízimo no Novo Testamento. Não estou fazendo isso. Estou explicando como que as coisas funcionam na prática. Tem gente que nunca cuidou de ninguém, não sabe nada do que eu estou falando. Mas são bons para ficar atrás do computador atacando todo mundo. Cuidado, irmãos, para você não atacar os lobos e atingir as ovelhas. Isso é um problema, tá? Estou deixando bem claro isso, por quê? Porque nós ensinamos tudo isso aqui claramente para a igreja, e aqui, quando se fala das ofertas, das festas, dos dízimos do Antigo Testamento, nós deixamos bem claro que são obras da lei, sim, tá? Porém, nós instruímos aos irmãos que as questões daqui para frente estão ligadas na doutrina dos apóstolos. E isso aí, eu quero fazer um quadro um dia desse, Clodoaldo, assim que eu puder, explicando o dízimo claramente, para que não haja dúvida nisso e nós não possamos também ser acusados, né, daquilo que nós não somos, que nós não fazemos. Amém. Perfeito. O irmão João Gilberto, sim, você pode entrar no Hangout aqui, eu já mandei o link para o senhor lá no WhatsApp, tá bom? Tem a pergunta aqui do nosso querido Evandro Negri, que diz o seguinte, ele pergunta assim, pastor, posso entender que através da morte de Cristo, a esposa foi morta para a velha aliança e vivificada na ressurreição para a nova aliança? Perfeitamente. Porque isso está escrito em Efésios. Eu citei isso várias vezes, né? Efésios 2, você vai ver isso. E Colossenses também, Paulo vai falar isso, né? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Colossenses 3. Porquanto, se já ressuscitaste com Cristo, quem ressuscitou morreu, não é isso? Buscar as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Não busca a seleção hoje, busca as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Tá vendo? Agora, Efésios 2. Carta dos Efésios. Ó, Efésios 1, verso 21. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo
todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo 2. E vos vivificou, ou seja, deu vida, para quem estava morto, ele deu vida. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os quais nós também antes andávamos, nós como povo, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Está vendo quando que ele deu vida? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha a noiva ressuscitando com ele. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Não agora. A cabeça está lá, nós não. Por quê? Para mostrar nos séculos vindouros, não no século presente. Senão nós já estaríamos lá. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Só deixar uma coisa interessante aqui, que depois eu vou falar sobre isso, Codó. Isso aí aponta, Paulo está com Oséias 6 na mente, olha o que ele fala. 6:2. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha, depois de 2 dias nos dará vida, que é o terceiro. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Ou seja, tanto a esposa quanto o marido morreram no corpo, que estava figurado a cabeça e o corpo, quanto ressuscitaram também. Nós ressuscitamos em Cristo. Por isso, pela fé, nós estamos aqui, crucificados com ele. Amém? Amém, meu querido. Deixa eu ver aqui. Amém. Tem mais uma pergunta, que é do irmão Nery. Mais uma pergunta que é do irmão Evandro Nery. Em Gálatas 4:27, quando cita Isaías 54, o que quer dizer? Rapaz, Gálatas 4:27 que fala, deixa eu lá. Gálatas 4:27, que é mencionado em Isaías 54. Isso, que eu tinha citado. Canta, Isaías 54. Canta alegremente, tem que dar o contexto todo, né? Deixa eu ler o verso 5, 54:5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o teu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado Deus de toda a terra. Agora, veja bem, o que ele quer dizer aqui? Você vai pegar Isaías 54, seria bom fazer um outro vídeo explicando isso. Quem estava sem filho? Quem sem marido? Sara, né? Na verdade, ela não tinha filho. Quem era casada, que tinha filho ali na prática? Casada entre aspas. Foi Agar. Agar teve um filho. Aí ele fala, a filho que não tem, canta alegremente ou estéril, Sara, que não deste à luz. Mas ele está apontando aqui, não é para Sara literalmente, é para Nova Jerusalém. Não deu à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveres dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária, que ainda não estava casada, do que os filhos da casada, que é Jerusalém atual. Não sei se deu para o irmão entender. Aí ele vai falar, alarga o lugar da sua tenda e estenda as cortinas das tuas habitações, não impeça, não vai ficar só ali em Jerusalém, em Israel, mas vai abranger todo mundo. Alonga as tuas cordas, fixa bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua descendência, Cristo, possuirá as nações. Tá? Aí ele vai falar, assim se falar que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Está falando de quem? Da estéril que não deu a luz ainda. Aí ele fala, porque não serás humilhada, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Por que viúva? Porque o marido morre. Aí ele fala assim, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos, o seu nome, o Santo de Israel, o teu Redentor, o qual é chamado Senhor Deus de toda a terra.
porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e triste de espírito, como mulher da mocidade que fora desprezada. Diz o Senhor, por um breve momento te deixei, com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Irmão, isso aqui fala tanta coisa, só vou ler o verso 13. E todos os teus filhos serão doutrinados no Senhor, e a paz dos seus filhos serão abundantes. Agora, por que isso aqui fala de tanta coisa? Isso aqui está falando do povo de Israel, está falando de Efraim, que foi espalhado entre as nações, está falando da nova aliança, porque a linguagem profética, ela é assim, ela é cheia de conexões, né? Então, aqui está apontando tanto para Sara, quanto está apontando para Agar. Está apontando para Jerusalém terrena, para Jerusalém celestial. Está apontando para a antiga aliança, está apontando para a nova aliança. Está apontando para um povo que estava ligado em Deus por meio das obras da lei, e está apontado para esse mesmo povo que depois, quando eles creem em Cristo, eles recebem glória. E aí fala que os filhos dela vai ser maior, porque se antes a primeira aliança estava conectada só com o povo, e Paulo fala com Abraão, Deus fala com Abraão, de ti sairá uma nação, Israel, e uma multidão de povos sairá de ti. Quem é a multidão de povos? Né? Aí está falando a partir daqui, né? Mas aí eu creio que deu para entender, embora eu falei muito rápido, né? Meu querido irmão Gilberto. É que, na verdade, para resumir isso em 3 minutos, não dá. Simplesmente não dá. Porque aí fala, tem uma referência de Sara, que era estéril, mas também está conectado de uma forma profética com a igreja, né, com os gentios, no caso, que não tinham filhos espirituais, e depois passaram a ter filhos espirituais, né, no caso, que está representado em Efraim ali. Até mesmo com aquelas pessoas que eram fiéis, que eram justos, que estavam na antiga aliança, como é o caso do pai de João Batista, tá certo? Ele era justo. Aí o que acontece? Quando Cristo morre, ele fica viúvo, mas aí quando ele ressuscita, aí agora aquele marido que morreu, ele agora é um novo homem. E o próprio pai de João Batista se torna um novo homem também, uma nova esposa, porque ambos morreram. E interessante é que a circuncisão antigamente, ela servia para garantir a descendência dos filhos de Abraão, segundo a carne, circuncisão no órgão genital. Por quê? Porque está ligado à frutificação, está multiplicar, não é isso? Ou seja, gerar filhos. A circuncisão é para gerar filhos. A circuncisão no coração, pela fé, é que nos habilita agora a gerar filhos espirituais por todo mundo. Por isso Jesus fala, portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amém. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu procurar aqui a pergunta do Flávio. Deixa eu pegar aqui. Mais uma pergunta aqui que ele fez. Tá. O fato é isso, que Jesus ordenou que se fizesse até a volta dele, ou Jesus não ordenou nada disso, e se não ordenou, então por que esse ritual? O irmão Flávio, eu particularmente, eu não consegui entender a sua pergunta. Eu entendi. Você não conseguiu entender, o pastor Felipe? Entendi. Há muitas pessoas na internet que falam que a ceia do Senhor é apenas um ritual, e eles querem comparar a ceia e o batismo com as obras da lei. Irmãos, precisamos entender duas coisas. Uma coisa é que está apontando para o futuro, obras da lei apontam para o futuro que encerra em Cristo. Ceia e batismo não tem nada a ver com obras da lei. Percebeu a linguagem que o irmão Flávio usou? Ritual. Quando fala ritual, no sentido, às vezes, e eu não estou falando dele, estou falando algumas pessoas que eu já vi na internet falando que não precisa mais batizar, não precisa congregar, não precisa mais de ceia, não precisa contribuir, não precisa de liderança, não precisa de nada disso. São pessoas que estão afastadas da verdade, e aí eu vou fazer também um vídeo sobre liderança. Guarda aí, vamos fazer um vídeo sobre isso. Por isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 1, ele cumprimenta quem? Os bispos e os diáconos que haviam ali. Ele estabelece, ele manda Timóteo e Tito estabelecer líderes, bispos de cidade em cidade.
Ou seja, essas pessoas que eu estou falando, não é irmão Flávio, mas as pessoas que eu estou dizendo, que apontam e falam que não é necessário fazer isso, eles estão desestruturando tudo que Deus organizou na sua igreja. É claro que nós estamos vivendo um momento espiritual, mas ainda nós somos pessoas, não é? Então, Jesus, por exemplo, é o sumo pastor, como havia o sumo sacerdote, e havia também os sacerdotes, que não eram o sumo. Jesus é o sumo pastor, levanta os pastores, etc. e tal. Mas vamos lá para a pergunta. Sobre a ceia do Senhor. Ela não é simplesmente algo físico, ela tem um conteúdo espiritual. Embora algumas pessoas falem assim, não, é apenas uma memória. É memória? Pega o texto de 1 Coríntios, quando Paulo vai falar. Olha como ele fala, ó. 1 Coríntios 11, né? Verso 23, ele vai falar muitas coisas, ele fala, examine-se, pois, o homem, e assim coma desse corpo, e desse pão e beba desse cálice. Verso 27, né? Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, eu vou falar sobre essa dignidade depois, que não, ela não provém de nós, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você acha que Paulo está brincando? Você acha que a ceia é simplesmente, por exemplo, um pãozinho que você pega e um cálice que não tem sentido algum? Se quando o povo fazia a obra da lei, eles tinham que meditar, e esse era o propósito de Deus, que eles refletissem que aquele animal está morrendo no lugar deles, eles entendessem, fizessem uma reflexão, entendessem, eu sou pecador, o salário do pecado é a morte, esse animal inocente está morrendo no meu lugar. Isso era para gerar uma transformação de vida, de entendimento na vida deles. Quando Jesus fala, faça isso em memória de mim, até que eu volte. Ele está falando o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim você participa. Mas se você participar de forma indigna, você vai acontecer uma sequência. Verso 29, o que come e bebe indignamente, olha para você ver. Come e bebe para a sua própria condenação. Ele não é inocente. Não é inocente. Aí ele fala, não discernindo o corpo do Senhor. Temos a igreja. Por causa disso, há muitos entre vós que estão fracos. E quantos crentes fracos tem? Chegam na ceia, participam sem examinar, sem sequer saber o que significa tudo aquilo ali e o sentido espiritual. Por causa disso, há muitos fracos. Depois de fraqueza, você fica doente, fracos, doentes, e muitos que dormem, ou seja, muitos que já estão mortos espirituais, porque não discernem. Aí ele fala, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Agora, veja bem, condenado com o mundo, se participar da ceia de forma indigna, né? Isso pode levar a pessoa à condenação, porque ele não está discernindo aquele momento em que Jesus instituiu tanto o batismo nas águas mesmo. Ah, mas vós já estáis limpos pela palavra. Então, a água que está falando aí, palavra, não é palavra. Batismo em águas. Por isso que o eunuco fala assim, ali tem água, eu creio. O que me impede de ser batizado? Quando eles aproximarem de água. Então, é lícito que você seja batizado. Foi lá e ambos desceram as águas. Água mesmo. Né? Como foi Jesus no Rio Jordão? A ceia e o batismo são físico e espiritual ao mesmo tempo, tá certo? Aquela ação física, ela está refletindo. É como você fazer, por exemplo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, para quê? Não é igreja. 2 ou 3 não formam igreja. Leia o texto. Tenta resolver o caso com o seu irmão, se tiver uma questão contra ele. Se você resolveu, ganhou o seu irmão. Se não resolveu, leva 2 ou 3 testemunhas, né? A lei falava disso também. E aí, se ele não ouvir aos 2 ou 3, então leva para a igreja, ou seja, 2 ou 3 não é igreja, tá certo? Então, é outra questão também que nós vamos tratar depois. Então, o que vai acontecer? A ceia e o batismo são aplicações práticas, literais, mas que elas têm, sim, uma interferência no mundo espiritual, tá certo? Clodoaldo, irmão Gilberto. Amém. Então, eu acho que a maioria, todas as perguntas já foram respondidas, tá? A gente alongou bastante esse nosso encontro aqui, já vai dar quase 4 horas é muito conteúdo, tá? Então, eu quero agradecer a todos que participaram, eu quero agradecer a todos os que fizeram perguntas, né? Os irmãos estão agradecendo pela resposta, pastor Felipe. Amém.
E agora eu quero convidar o nosso querido João Gilberto, de lá de Fortaleza, que está aqui conosco, para encerrar essa reunião aqui, para orar por nós, para nos abençoar, né? O irmão tem sido muito participante, tem sido muito ativo em nosso meio, e aí a gente está muito feliz, né, de ter você aqui conosco nesse trabalho, tá, meu querido? Fique à vontade, você pode orar e você pode encerrar a reunião, tá bom? Amém. O microfone dele está sem som, Clodoaldo. Deixa eu ver aqui se o microfone do meu querido. O meu querido João Gilberto, o seu microfone não está funcionando. Eu acho que ver se está conectado direito no celular, o fone, se está conectado certinho. Talvez é melhor ele tirar, né, o microfone, que ele usa o áudio do celular, né? Dá para o senhor pode desconectar o microfone e falar direto no celular que a gente ouve. Aí, irmão João, tira o fone do ouvido, tira ele do celular, que a gente ouve pelo microfone do celular, é melhor. Isso. Não. Tá ouvindo agora? Isso. Tá ouvindo? Agora sim. Isso, agora sim. Só um momentinho. Pastor Felipe, o senhor tem mais alguma coisa para falar? Antes do João Gilberto, porque ele vai encerrar. Eu tenho que agradecer os irmãos, falar que a gente vai voltar a fazer o curso bíblico online, tá? Nós não paramos. E agradecer ao irmão Gilberto, a cada um dos irmãos que estão com a paciência até agora conosco. Esse estudo já vai para quase 4 horas mesmo, né? Deus abençoe, irmão Gilberto. Pode orar por nós aí. Agora é com o senhor, meu querido. Tudo bem, né? Está me ouvindo bem, Clodoaldo? Sim. Pronto, então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente, seu Pai, queremos te dar graça, Pai, por esse privilégio, Pai, de termos uma palavra tão pura, tão reta. Realmente, Pai, somos privilegiados por fazer parte, Pai, desse ministério, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por isso, quero te pedir pela nossa comunhão, quero te pedir, Pai, também que tu nos ajude em nossa responsabilidade, Pai, em termos essa pureza de palavra, Pai, nossa responsabilidade em levar essa mensagem às pessoas, ó Pai, que estão tão confusas, ó Pai, nossos próprios irmãos, ó Pai. Tua palavra tem sido confusa, a palavra tem sido ministrada com falta de zelo, muitas vezes, com certeza, e nós, Pai, muitas vezes temos sido tardios em ouvir, Pai. Nos ajuda agora a retomar a nossa caminhada contigo, Pai, nos faz ativos na tua obra, Pai. Obrigado pela instrumentalidade do pastor Felipe, em primeiro lugar, Pai, o pastor Rafael, esse nosso amado pastor Jean, que está entrando agora, Pai, também o trabalho, Pai, do Clodoaldo, Pai. Senhor, nos abençoa como grupo, como família, e só Tu sabes, ó Pai, onde isto vai dar, Pai. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, sabemos que temos muitas coisas para desmistificar, Pai. O Teu povo tem lido a Tua palavra, Pai, pedacinho por pedacinho, como diz o pastor Felipe, Pai, é uma carta, é um conteúdo, é um assunto, Pai, temos que entendê-lo por completo, Pai. Obrigado por desvendar os nossos olhos, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Faz a Tua obra, nos usa, ó Pai. Sabemos que Tu não precisa de nós, mas é um privilégio, Pai, te servir, proclamar as verdades Tua, Pai. Senhor, nos usa, nos conduz e obrigado, Pai, pela sede que Tu tem nos dado da Tua palavra, Pai. Abençoa cada irmão que está aqui, Pai. Abençoa cada pessoa que vai se chegar,
ser com esse ministério aqui em Fortaleza, ó Pai, que o teu povo tenha disposição, que o teu povo tenha, ó Pai, amor pela tua palavra, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a andar na tua presença, Pai, nos ajuda a abandonar todo e qualquer tipo de pecado, Pai, porque sabemos, ó Pai, que não podemos contemplar a tua glória com uma vida suja, ó Pai. Nos dá, Pai, a dependência do teu Espírito Santo, Pai. Abre cada vez mais os nossos olhos. Obrigado, Pai, por este momento que foi tanto tempo, Pai, mas para nós que te amamos e que temos sede da tua palavra, é que foi tão pouco, Pai, mas nos ajuda, Pai, tudo aquilo que recebemos durante a semana, Pai, mastigarmos, meditarmos, Pai, e trazer a tua palavra para o nosso coração, Pai. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Abençoa cada pessoa que participou e aqueles que irão ouvir pela internet, Pai, ao longo do tempo. Sim. E obrigado, Pai. Te adoramos e rendemos graças a Jesus Cristo, Pai, que fez tudo por nós. Sim. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Muito obrigado, Clodoaldo. Muito obrigado, irmão Gilberto. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos que comentaram, que participaram, que colocaram suas dúvidas com toda sinceridade do coração, mesmo que eu não tenha conseguido respondê-lo da forma que os irmãos precisassem, talvez, mas eu queria agradecer a participação dos irmãos e pedimos uma coisa: ore por nós. Amém? Amém. Clodoaldo, muito obrigado, viu? Pai do Senhor, meus irmãos, muito obrigado. Nos falamos no próximo domingo e a gente vai... eu vou mandar um e-mail para vocês com o mapa mental do estudo de hoje, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Gilberto. Obrigado, pastor Felipe. Conteúdo riquíssimo e que a graça e o amor de Deus permaneçam em nosso coração. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, irmãos.